Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo passado nós conversamos um pouco sobre dissertação. Porém, existem outros aspectos que merecem atenção. Então depois da vinheta, a gente volta a conversar sobre a dissertação. E na aula passada nós falamos sobre dissertação argumentativa, dissertação expositiva, as partes de uma dissertação. E hoje nós vamos falar sobre operadores argumentativos. Eu vou mostrar para vocês como estruturar a nossa argumentação para que tenhamos uma boa dissertação. Mas antes faremos uma breve revisão do que a gente viu no vídeo passado. Bom, então recapitulando o que foi visto no vídeo passado, dissertação é expor um ponto de vista, defender uma ideia, questionar um assunto. É, sobretudo, analisar algum tema. Bom, qual é a característica básica do texto dissertativo? Eu posso elencar três. Primeira, ele é um texto temático. Nele, tudo evolui a partir de um raciocínio. Segundo aspecto, ele analisa e interpreta. E terceiro aspecto, faz comparações, aponta relações de causa e efeito. Na aula passada, nós vimos também as três partes que compõem a dissertação, que são, respectivamente, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós vimos que a introdução é a porta de entrada para o texto. É o primeiro contato que o leitor vai ter com a nossa produção. E existem algumas formas de começar essa introdução. Nós podemos fazer uma citação, pode ser feita uma afirmação ou uma indagação. Lembrando que tudo que for apontado na nossa introdução, claro, de forma muito superficial, bastante sutil, porque nós não vamos entrar em detalhes, essa não é a função da introdução. Esse é o papel do desenvolvimento. Então, tudo que a gente elencar na nossa introdução, obrigatoriamente nós temos que desenvolvê-la lá no desenvolvimento. E por falar em desenvolvimento, o desenvolvimento é a parte onde nós temos a argumentação da ideia inicial, de forma muito bem estruturada, organizada e progressiva. E finalizando o texto, nós temos a conclusão, que é uma avaliação final do assunto, integrando tudo que se argumentou no desenvolvimento. Então vocês podem perceber que existe uma sequência lógica, apesar de serem três partes, mas há uma inter-relação entre elas. Não são apenas partes desconexas, partes soltas. Tem toda uma relação de sentidos entre introdução, desenvolvimento e a conclusão. Bom, ainda falando sobre argumentação e argumentos. Já ficou mais do que claro que a argumentação é a âncora do desenvolvimento, né? E ela está basicamente fundamentada em argumentos. E o que são argumentos, afinal de contas? Recapitulando o que nós vimos anteriormente, argumento é a defesa de uma ideia. O seu objetivo é convencer ou persuadir o leitor, através de diversos recursos oferecidos pela língua, daquele nosso ponto de vista. Então, nós temos a missão, além de expor o nosso ponto de vista, levar o leitor, conduzir o leitor a crer que aquilo que eu falo, que aquilo que eu estou defendendo, tem uma fundamentação, tem um embasamento. Então, daí a necessidade de conhecer alguns recursos linguísticos. Não basta conhecer as técnicas de uma boa dissertação. Se você não tem conhecimento da língua, você só tem meio caminho andado. Então, daí a necessidade de ser um leitor assíduo, de assistir sempre bons programas de televisão, programas jornalísticos, porque aí você vai ficar antenado nos diversos assuntos e você vai ter uma base de conhecimento sólida, que vão servir para que você desenvolva uma boa dissertação. Não é só conhecer as regras e as técnicas. É, sobretudo, ter um conhecimento linguístico. Um conhecimento de mundo que vai influenciar diretamente na nossa produção. Bom, partindo agora para o nosso assunto propriamente dito, né, técnicas argumentativas. E aí, como eu defendo o meu ponto de vista? Como é que eu vou estruturar a minha dissertação? Nesse vídeo eu vou apresentar três formas. Formas extremamente simples, porém eficazes,
de você estruturar a sua dissertação. Uma primeira forma seria argumento por citação. Bom, e o que seria isso? Nós já vimos que argumento é a defesa de ideias, de um posicionamento, não é isso? E a citação é quando eu menciono alguém que comunga do meu pensamento. Eu estou defendendo um ponto de vista e tem alguém que comunga do meu pensamento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou citar a fala dessa pessoa. Mas pode ser qualquer pessoa? Não. A citação de uma ideia geralmente é de um autor renomado, né? Por quê? Porque essa citação ela vai outorgar à sua dissertação uma noção de veracidade, de confiabilidade. É como se você passasse confiança no que você fala. Quem vai analisar a tua dissertação pode até não te conhecer, mas pode conhecer alguém que você citou. Então isso faz com que a sua dissertação ela ganhe força, né? E mostra também que além de dominar as técnicas de uma boa dissertação, você tem conhecimento de mundo, você tem uma boa leitura, você é uma pessoa culta. Então isso vai favorecer muito a tua produção. Daí, aí volta a reafirmar. Produção escrita e leitura são duas ações que estão associadas. Uma não está distante da outra. Para eu ser um bom escritor, obrigatoriamente eu preciso ser um bom leitor. Por quê? Quando eu leio constantemente, eu vou estar em contato com as palavras, eu vou estar ampliando meu conhecimento, eu vou ter menos chances de errar. Eu não estou dizendo que quem tem o hábito de leitura não erre, claro. Somos humanos, somos falhos, a gente pode errar a qualquer momento. Mas as chances de quem tem o hábito da leitura são bem menores, porque você está em contato diretamente com as palavras. Você está vendo a forma correta como ela se escreve. Se você não conhece o significado, você procura o significado daquela determinada palavra, daquele vocábulo. Isso faz com que amplie a tua gama de conhecimento e vai favorecendo a tua produção. Então, são vários aspectos que colaboram para uma boa dissertação. Não é só você saber regra tal, técnica tal. Tudo, todo tipo de conhecimento que você buscar, direto ou indiretamente, vai te favorecer. Então, essa é a primeira forma. Nós temos uma outra forma de argumentar, que são argumentos por comprovação. Para explicar essa segunda técnica, eu vou recorrer a um ditado popular, que diz assim, contra fatos não há argumentos. Quer dizer, os fatos, eles falam por si sós. Digamos que de repente você é acusado de ser um ladrão. Vai ser a sua palavra contra a palavra de quem está te acusando. Mas e se porventura alguém vê você roubando? Existe um fato, né? Se existe um fato, você pode argumentar, você pode contra-argumentar, mas as atitudes falam mais que as palavras. E aí eu vou recorrer a um outro ditado. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, quer dizer, o que é que vai pesar mais? As palavras ou as atitudes? As atitudes. A criança, ela aprende a falar ouvindo os pais e através da repetição. Então, toda a sua educação vai ser pautada numa repetição. Então, não adianta eu educar meu filho de uma forma e agir de outra. O que é que vai ter força maior? As minhas palavras ou as minhas atitudes? As minhas atitudes. Então, eu tenho que ser coerente. A minha fala, ela tem que estar condizente com as minhas atitudes. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Porque se eu faço isso, além de estar me contradizendo, eu não estou educando. Né? Então, como é que eu posso utilizar esse recurso na minha dissertação? Eu vou me basear, mais uma vez, em fatos reais. E aí, eu vou inserir esses fatos na minha dissertação. Agora, vale salientar que esse aspecto aí é semelhante ao outro, ao aspecto da citação. Eu posso citar qualquer pessoa? Não. Vamos supor que eu estou defendendo a tese de que
a pena de morte não é uma prática correta, adequada. Não se justifica um erro com o outro. E aí tem o professor Leandro que concorda comigo. Então eu vou colocar uma fala do professor Leandro. Esse argumento, ele vai ter alguma importância? Não. Porque quem é Leandro? Leandro é um mero professor de português. Tem algum livro publicado? Não. É conhecido nacionalmente? Também não. Então a fala de Leandro não vai ter força. A fala de Leandro pode ter força na sala de aula dele com os alunos dele, mas numa citação de uma dissertação não vai ter. Agora, se Leandro fosse um escritor famoso, conhecido, nacionalmente, internacionalmente, aí a coisa mudaria de figura. Porque esse fato dele ser conhecido, de ter notoriedade, vai garantir veracidade à dissertação. Então, por isso que tem que ser algo, tem que ser a fala de um expert, por assim dizer. Por exemplo, eu estou falando sobre educação. Eu posso citar Paulo Freire? Posso. Aí é diferente, né? Então, tem que ter alguém, tem que ser alguém de renome, que tem um histórico conhecido. Não pode ser a fala de qualquer pessoa, né? E o mesmo vale para os argumentos. Eu não posso colocar, eu moro numa cidade pequena lá do interior, e eu vou citar um fato que aconteceu na minha cidade, na minha dissertação. Qual é o valor que essa citação vai ter? Nenhum. Principalmente se quem for corrigir a minha redação, ou quem for ler a minha redação, se for só um mero leitor, se não for uma dissertação para um concurso, para o Enem, for só para alguém ler, se a pessoa não me conhece, não sabe de onde eu venho, vai fazer algum sentido para ela essa citação, essa comprovação, esse fato real? Não, de forma alguma. Da mesma forma que a fala de um expert tem que ser alguém de renome, o argumento por comprovação também. Tem que ser um fato que seja de conhecimento de todos. Por exemplo, a minha dissertação tem como tema violência. E aí, há quem acredite que a violência surge nas camadas mais populares da sociedade. E eu, supostamente, estou defendendo o ponto de vista de que a violência ela é inata ao ser humano, independente da sua classe social, seja rico, pobre, milionário. A violência parte da índole do ser humano e não necessariamente do meio no qual ele vive. Então eu estou defendendo esse ponto de vista. E aí eu falo que a pobreza não é quem gera a violência. E aí como é que eu posso comprovar isso? Eu vou falar que a minha tese defende que a violência ela permeia todas as classes sociais. E aí eu vou citar fatos violentos que foram de grande conhecimento nacional. Nós temos vários casos aí, né? Nós temos o caso da moça que, com o namorado, assassinou os pais. Nós temos o caso Nardoni e vários outros casos que são de conhecimento geral. Então, esse tipo de comprovação eu posso sim colocar como citação, como comprovação na minha dissertação. Um caso mais recente agora, o caso do vereador que era padrasto do menino e o menino acabou sendo espancado e morreu. Eles eram pobres? Não. Eram pessoas sem instrução? Também não. Então, quando eu faço isso, quando eu cito esse fato na minha dissertação, eu consigo comprovar. Porque eu estou mostrando um fato real e aí vale a premissa daquele ditado. Contra fatos não há argumentos. Qualquer pessoa que discorde de mim, quando eu apresentar esse fato, vai ser obrigada a concordar. Por quê? Porque houve uma comprovação. Mas se foi um caso que aconteceu com o Zezinho lá na minha cidade, que eu não sei nem quem é Zezinho, eu não tenho como utilizar essa citação na minha dissertação. Então, os argumentos eles serão sempre mais verossímeis se estiverem apoiados em fatos fidedignos. Um fato que aconteceu de verdade, né? Baseado em dados competentes, em comparações, em comprovações. Aí sim, esse meu argumento vai ter uma fundamentação. E a terceira forma
você comprovar, você utilizar um argumento válido, seria argumento por raciocínio lógico. Bom, e como é que se trabalha dessa forma? Os raciocínios, eles devem sempre estar escorados por uma relação de causa e efeito. Então, eu tenho um fato, eu vou analisar aquele fato, e aí eu vou apresentar as possíveis consequências. Então, parece ser um pouquinho mais complicado, mas não é. Então, viram como eu já falei antes, a dissertação ela não é difícil. Basta você conhecer algumas técnicas, alguns recursos, não só as técnicas da dissertação propriamente ditas, mas você conhecer um pouquinho da sua língua, você ter conhecimento de mundo, ter uma boa base, ler para se inteirar de tudo que acontece à sua volta, porque geralmente quando são propostos temas de dissertações, geralmente são temas polêmicos, de grande relevância nacional, e aí daí a necessidade de buscar sempre por conhecimento, porque ele vai te auxiliar muito na hora de você elaborar essa sua dissertação. Então você pode comprovar o que você fala através de citação, através da comprovação e fazer um raciocínio lógico. São 3 recursos bem úteis na hora de você comprovar a sua tese, fundamentando bem a sua dissertação. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E já sabe, se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E fique ligado porque toda quarta-feira tem vídeo novo no canal, ok? Tchau, tchau e um abraço.